Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos seco. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele. E era muito numeroso na superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, dizei: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Sabe o que você vai fazer? Você que está enfermo, você vai dizer assim, ó, enfermidade, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a essa enfermidade. Sai o espírito de enfermidade e entra o espírito de saúde. Tá vendo? Profetiza, não deixe de profetizar. E farei entrar o espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos. E ajuntava a cada osso aos seus ossos. E olhei e era que havia tendões sobre eles. E crescia-lhe a carne e se estendeu pelo sobre pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dizei: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que diz, os ossos aos seus ossos. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é para todos aqueles que estão vivendo uma situação humanamente impossível. Porque quem está falando é o Deus do impossível, que levou esse profeta pelo Espírito no meio de um vale cheio de osso sequíssimo. Ou sequíssimo, quando está sequíssimo, você pode pegar e ele se transforma em pó. Assim estavam os ossos. Se o Senhor Deus pode fazer do pó da terra gente, que somos nós, fomos feitos do pó da terra. Tu imagina se ele não vai poder fazer um vale de osso seco reviver? Tu imagina se ele não vai poder te curar dessa enfermidade? O que está precisando é nós exercitar a nossa fé. Porque muitas vezes a gente fala uma vez e já estou cansada. Ai, não, já falei quantas vezes, mas não se cansa, não. Não se cansa. O profeta aqui, ele respondeu muito bem, com sabedoria. Porque se ele fosse responder por ele, ele dizia: Senhor, é impossível.
Se tivesse doente, a gente oraria e seria curado. Mas uns ossos secos não tem como. Ele sabia que para ele era impossível, mas para Deus não existe essa palavra impossível para Deus. Porque ele faz tudo o que ele quiser na hora que ele quiser. E ele leva aquele profeta para lá. E faz ele andar no meio daquele vale cheio de... ao redor, né? Porque se ele andasse dentro do vale, ele saía pisando nos ossos, fazendo farinha, né? De ossos. E ele viu e disse: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. E Deus dá uma ordem. Profetiza. Tá vendo só? Profetiza. Aí tu fala: mas eu não sou profeta. E daí? Qual é o problema? Se Deus está dizendo que é para profetizar, profetiza. Profetiza. Uma vez eu estava com uma dor de cabeça. Eu tinha uma dor de cabeça que eu fui até... Teve uma pastora que até tentou me passar a perna, me enganar, sabe? Me deu lá uma água de açúcar dizendo que era remédio, para eu acreditar que aquilo ali era remédio. Aí, e aí, Francisca, melhorou? Eu disse: melhorou. Aí ela disse: era água de açúcar. Mas se você tiver fé, tu pode tomar, não precisa nem ser água de açúcar, qualquer água. No nome do Senhor Jesus, Senhor, eu coloco uma unção aqui, eu vou tomar e vou ficar curado. Se você acreditar, você fica curado. Mas eu estava assim, aquela dor de cabeça, sabe aquela dor de cabeça que parece que a tua cabeça está cheia de espinho? Que tu olha assim e tu não te reconhece? Teve uma vez que eu cheguei com uma dor de cabeça daquela. Cheguei do meu trabalho, chega assim ao redor do meu olho assim, tava mais preto do que eu. Eu fico um preto arroxeado, aquele negócio, sabe, parece que tu levou um de direita assim, bem em cima do olho, e outro de esquerda. Tava desse jeito no meu olho. Quando eu cheguei, que eu olhei nos meus olhos, no espelho, olhei meu rosto no espelho, eu não me reconheci. Eu disse: essa não sou eu. Não sou eu. Tem um mal dentro de mim. Não sou eu. E eu botei uma mão na cabeça, a mão direita na cabeça e a mão esquerda no coração, ou seja, e falei: no nome do Senhor Jesus, eu amaldiçoo essa enfermidade. Olha, deu uma explosão de luz dentro da minha cabeça, uma explosão de luz, que parecia que eu estava... Era o sol do meio-dia dentro da minha cabeça, sabe aquele sol, aquele dia que o céu não tem uma nuvem e o sol está quente que treme? Foi desse jeito. E aí, na mesma hora, olho para o meu rosto no espelho, o meu rosto transformou na mesma hora. Saiu aquela cara amassada que parece que tinha levado um de direita, outro de esquerda. Quando aí tá, desço, o meu esposo olha e falou: o que aconteceu contigo? Eu falei: nada. Não, mas teu rosto tá brilhando. Brilhando, tá, mas eu não passei nada. Ou seja, até ele percebeu o que tinha acontecido. E olha que na época era incrédulo, mas ele percebeu. Várias vezes já aconteceu coisas comigo de eu tá louvando e o meu rosto brilhar. E de eu orar e também meu rosto brilhar. Por causa disso. Porque a gente tem que fazer aquilo que Deus mandou. Eu vi que não era eu. Não era eu. Não. Eu vi que aquilo ali tinha um mal, mas um mal muito terrível na minha vida. E eu determinei, amaldiçoei, assim como o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos ficou tudo: meu Deus, como é? Porque Jesus diz: Jesus é Deus, Deus é Jesus, Deus é Deus, Deus é Deus, é Pai e Jesus é Filho. Isso aí. Então ele diz que tudo que nós determinar e não duvidar, assim será. E o que foi que o profeta fez? Ele foi lá e profetizou. E conforme ele ia determinando, as coisas iam acontecendo. Talvez você profetiza e você não está vendo nada acontecer, mas não significa que não está acontecendo. Não significa isso, não. Pode estar acontecendo, só que só vai aparecer para você no tempo determinado. Aí você fica, sabe, não está frio nem está quente, não está quente nem está frio, naquele morno. Aí Deus não gosta de morno. Não, Deus prefere o frio do que o morno. Então, creia somente. Se você não creia, creia porque o Senhor Jesus está falando que é para fazer. E faça, porque o negócio vai acontecer. Não importa qual é a tua enfermidade. Até o morto
morto. Até o morto. Olha, o meu esposo, o segundo infarto que ele teve que fazer uma ponte safena. Eu cheguei no hospital, cheguei no hospital e perguntei da doutora quanto tempo ele ia ficar ali naquela situação. A doutora falou porque colocaram ele em coma induzido. Não tinha previsão, porque tinha fumado, acho que dentro dos 10 anos de idade, que aqui o pessoal acha que fuma mais do que no Brasil. Talvez por causa do frio, mas fuma. Meu Deus do céu. Jesus, fuma demais. E ele fumava muito e estava com muito catarro nos peitos. Então não podia, tinha que ficar em coma porque estava de peito aberto e não podia tossir. Mas quando eu chego no hospital, que eu vejo a situação dele daquele jeito, eu fiquei com dó. Porque eu disse assim, olha, eu vou pro dentista, eu fico uma meia hora, uns 20 minutos de boca aberta, né, com aquele negócio, aquela maquininha irritante. Eu já fico ruim. Agora tu imagina a pessoa noite e dia, com a boca ali, com aquele trombone na boca, toda ali amarrado numa cama. Eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe o que o Espírito Santo falou? O que eu te ensinei a fazer? O que eu te ensinei? Eu falei, orar. E ele disse, então ora. E eu orei. Mas eu não orei gritando, porque tem gente que acha que só se gritar Deus escuta. Deus não é surdo, já falei, né? Ele não é surdo, não. E eu orei, fechei o olho e coloquei a mão na testa dele. Falei, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tira o meu esposo dessa situação. Meu Deus, olha, quando eu vou pro dentro, contei a história para Deus lá. E pedi para Deus. Quando eu orava, ele, olha o vale de ossos seca aí, remexia, sabe, assim, parecendo uma lagarta, uma cobra na areia quente, para um lado e para o outro, para um lado. Começou a chicotear na cama, assim, parecia que estava pegando choque. E a mulher que estava comigo me deu um empurrão que eu quase caí. Tu tá matando um velho homem. Eu falei, Jesus dos crentes. Falei, não tô matando, eu orei foi para curar, não foi para matar. Ela disse, tu tem uma oração muito forte. Eu falei, eu não entendo esse negócio de oração forte. Eu só falei com Deus, pedi para Deus curar ele. Eu não pedi para Deus matar ele, eu pedi para Deus curar. E ó, é para quem te quer, sair correndo com tudo de dentro da UTI. Saí correndo, deixei ela sozinha ali. Falei, minha filha, tu vai em cana tu só, porque eu que não vou em cana. Porque esse aparelho todo maluco aí, olha, o negócio subia, os números subia. Falei, vai explodir. E aí eles vão aqui e vão dizer o quê? Que nós mexemos nos aparelhos e aí vai as duas em cana. Tô correndo. Saí correndo, ela volta aqui, volta, fica tu sozinha aí, fui embora. Fiquei bem longe. E aí ela disse, volta aqui. Eu falei, volto nada. Isso dentro da UTI, um monte de gente lá, tudo igual a ele lá. E aí ela falou, parece que tá voltando ao normal. Só que quando acontece um negócio desse, numa UTI, tem meio mundo de médico, porque aquilo ali, o tempo todo tem alguém ali vigiando, monitorando tudo o que acontece. Não tem como. Ninguém apareceu. Aí fui chegando devagarzinho, sabe? Descabreada, olhando. Cheguei, aí tava. Ela falou, pois é, não pode orar assim. Tem que orar. Eu falei, mas como é que esse negócio que é assim? Eu orei para curar, não ora. Senhor, o Senhor cura de pouquinho, não cura de uma vez. É assim? Não. Eu pedi para Deus, Senhor, cura. E Deus ouviu a oração e fez. Aí tá, vamos para casa. Isso é quando a gente ouve a voz do Senhor e obedece. Não importa que tu tá vendo que não tem jeito. Não é tu que vai fazer, não é eu que vou fazer. Quem vai fazer é o Deus do impossível. É isso que nós temos que entender. E por isso que tem gente morrendo dentro das igrejas, morrendo com falta de fé. Porque não acredita mais em nada. Nós temos que acreditar no Senhor. Se nós não acreditar nele, nós vamos acreditar em quem? Diz aí, em quem? É em Deus que nós temos que acreditar. E aí, passou, fomos para casa. No outro dia, eu estava orando de madrugada, né? Trabalho à noite. Estava orando de madrugada, aí de repente eu vi como se abrisse um telão, que ele já tinha saído da UTI. Aí essa mulher, a colega lá, ia comigo. Aí eu liguei para ela e falei, tu vai comigo? Vou. Olha, eu estava orando e eu vi que ele já saiu da UTI. Tu e as tuas coisas, tu sempre tá vendo coisa aonde não existe. Tá vendo só como que é? Muitas vezes a pessoa vai contigo, mas ela não vai porque ela quer ver tua vitória, ela vai para ver a tua derrota.
Às vezes você pensa que a pessoa é amiga, mas não é amiga, não. É o capeta vestido de saia ou de calça. Não é amigo coisa nenhuma. Tá lá só para ver a tua derrota, o momento que tu vai cair. Porque tudo que tu fala não é bem assim. Não, sempre coloca um negócio, um remendo, mas nunca é do jeito que você falou. É sempre do jeito dela. Não, vamos ver melhor. Não, vamos... Sabe, entendeu como que é? Vigia, vaso. Talvez você tenha alguém desse jeito. Então sai de perto que isso é serpente disfarçada de gente. Não é gente não. Parece, mas não é. Não é não. É o próprio Satanás de peruca. É isso mesmo. E aí, tá bom. Vou. Ah, tu acha... Porque, olha só, o inimigo, se ele não pode te vencer, ele vai colocar alguém ali para colar em ti. Para ler todas as tuas estratégias que é para te detonar. Entendeu? Mas só que quem saiu detonado foi o Satanás. Ele caiu, mas caiu mesmo. Caiu assim que nem um patinho na lagoa. E aí fomos para lá. Quando nós chegamos, perguntei. A moça perguntou. Chegamos no balcão, né, de informação. Aí ela falou, quem vocês vieram visitar? Aí falei o nome, né? Aí ela falou, não, já saiu. Já tá na sala, quarto lá, apartamento, falou lá. Aí eu olhei pra cara dela. Ela, tu tinha razão. Engoliu, teve que engolir. E é assim que Deus faz. Então, quando Deus te falar uma coisa, não fica procurando tua extrema, não fica procurando o apoio de ninguém. Deus falou, foi para você, não foi para ele, não foi para ela. E não deixa ninguém, o exterminador de fé, exterminar tua fé, não. Se ele não quiser acreditar, se ela não quiser acreditar, problema dela que se exploda. Mas você acredita. Porque Deus falou, foi contigo. E é por isso que eu não deixo ninguém me convencer. Então eu oro, Senhor, olha, se vier para somar comigo, o Senhor deixa. Mas se não vier para somar, o Senhor remove do meu caminho, remove do caminho dos meus filhos, remove do caminho da minha filha, remove do caminho da minha família. Não deixa nenhuma pedra de tropeço. A não ser porque tem pedra de tropeço que ela vem para fazer a gente crescer, sabia? Tem pedra de tropeço que através de toda a maracutaia a gente cresce. Ela pensa que ela veio para rebaixar, pelo contrário. É porque Deus quer nos exaltar através dela. E aí chegamos lá para visitar. E aí Deus não curou, não foi só o meu esposo, não. Não. O anjo passou assim, ó. Lembra que eu oro para Deus enviar o anjo com a espada de fogo para cortar todo o mal? Pois fez exatamente isso. Saiu levantando todo mundo. É assim. Quando eu vou no hospital fazer visita no hospital, pensa numa coisa que eu adoro, que eu amo fazer. É como se eu fosse uma águia. Eu saio de lá renovada. É incrível. Quando eu tô lá, bem lá, que eu tô só na UTI, já só respirando assim, arquejando, que eu oro por alguém, eu renovo. Eu sou renovada. Eu sou renovada. E é por isso que eu estou todo santo dia orando. Exatamente. Porque Deus me renova cada vez que eu oro por alguém. Eu sou renovada. Deus renova minhas forças. Deus renova o meu vigor. E é assim que é. Quando você faz aquilo que agrada a Deus, Ele faz o vale de osso seco reviver. Não importa quem não acredita, problema deles. Nós não somos obrigados a fazer ninguém acreditar. Quem acreditar, acredita. Se não quiser, vai plantar batata no asfalto. Vai lá, vai enxugar gelo. Entendeu? Mas sai do meu caminho, ó pedra de tropeço. Vai saindo, porque Deus é mais. E aquilo que Deus mandou você fazer, não deixa de fazer, porque o fulano não acredita, não. Profetiza. No nome do Senhor Jesus, determina e vai profetizando. Eu profetizo que esse rim... não, eu não tenho mais enfermidade nenhuma. Eu sou curada pelo sangue do Cordeiro e já sinto a cura aí, já vai sentindo a cura, já vai sentindo o poder de Deus sendo injetado em tu aí, tu recebendo o renovo, a cura, tudo. Mas aí quando você for curada, não esquece de dar testemunho, não. Porque Deus gosta. Porque senão como é que tu vai saber? Porque tem gente que tem vergonha. Não tem vergonha de pedir oração. Não tem. Mas tem vergonha de ir até a casa de Deus para dizer eu fui curada. Deus me curou. Não foi o remédio que eu tomei. Não foi não sei o que. Não foi não sei o que. Pode ir para a festa de casamento? Pode. Pode ir para as bagunças? Pode. Mas não é porque eu não posso sair ainda não, sabe? Eu não posso sair não, porque tem muita gente. A festa de casamento é duas pessoas? É só o noivo e a pessoa lá? Não. Festa de casamento tem sempre muita gente, né? Quem tem, pode. Mas ir na casa de Deus agradecer, não pode. Mas quando estava precisando, podia.
Mas agora que está curado, não pode. Vigia, vaso. Vigia. Vigia. Deus, ele sempre, ele alerta. Deus nunca faz as coisas sem antes orientar. Para depois dizer, eu nem sabia. Não, se eu soubesse, não vai te ajudar, não. Não vai, primeiro que ele não existe. Não, se eu soubesse, não existe, não. Então, faça aquilo que tem que fazer. E aí, conforme o profeta profetizava, ele escutava o barulho. Não vai pensar que o calcanhar ficou no meio da cabeça, não. Não ficou, não. Ficou no seu... Tudo no seu devido lugar. Foi encaixando ali, cada osso, os seus ossos. Não ficou o braço no lugar do pé, nem o pé no lugar do braço. Tu já imaginou? Deus faz tudo perfeito. Agora tu imagina que não estava tudo assim, não. Porque o esqueleto normalmente era um vale, tinha muito vento. Quando está seca, até o vento tira do lugar. Se o vento arranca a árvore, tu imagina um osso seco. Devia a cabeça, estava a 2 quilômetros de um do outro. Mas quando Deus dá a ordem, não importa onde tá. Vem para onde eu tô te mandando. Tu vai para onde eu te mandar, tu vai lá. Se encaixa lá bonitinho. Porque eu vou fazer tu reviver. Não importa quem disse que essa dor, enfermidade é para a morte. Não importa quem falou. A última palavra, ela vem da boca do Senhor. Não é da boca do comedor de feijão com arroz, não. É da boca de Deus. E é aquela palavra que vem da boca de Deus, essa aqui. Essa aqui é exatamente para você que estava aí. Meu Deus do céu. Aí não tem jeito, sim. Nem fala essa palavra aqui. Tem jeito. Tudo tem jeito, tudo é possível para aquele que crê. Se crês, verás a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, creia somente e não duvida. Porque o profeta disse, Senhor, tu sabe. E Deus mandou ele fazer. E ele fez. E aí os ossos, cada osso aos seus ossos. Depois veio o quê? Veio os nervos ali, os tendões. Tudo, e ele vendo aquela coisa ali, aquela maravilha. Tu imagina aí? A cara daqueles que já estavam ali comprando champanhe para comemorar o uísque 12 anos, já estava preparando o banquete. Não, porque quando ela morrer, nós vamos dar um banquete. Merece, porque aquela dali, vou te falar, era um espinho no meu sapato. Aquela mulher, meu Deus do céu, aquele homem, sangue de Jesus tem poder, só Deus. Mas Deus entra na causa mesmo. Então vai ficar querendo. Vai ficar querendo, porque vai te ver saudável, subindo, descendo, fazendo a obra. Mas eu não sou crente, mas vai se converter. Vai se converter, vai se converter. Quer viver? Então se converta. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque o mais ele vai fazer. Ele vai fazer, mas ele não vai te curar para tu ficar fazendo as asneiras que tu fazia, não. Ele vai te curar para tu entrar. Deixa o espírito de avareza. Deus também não gosta de avareza, não. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Não. Aí não fica também, e se eu der esse negócio, será que não vai faltar para mim? Ai, meu Deus, não, eu tava pensando, comprando o último lançamento da Louis Vuitton. Esquece isso. Dá a Deus o que é de Deus, e o que é teu vai multiplicar. Entendeu? Francisco, olha o que tu tá falando aí. Tô falando sério. Quando nós obedecemos em tudo, em tudo, em tudo. Sabe, quando eu era pequena, eu nem conhecia Deus, não. Mas minha mãe tinha tanto santo. E eu escolhi no meio daquele santo, tanto que ela tinha, eu escolhi um santo. Qual foi o santo? O Espírito Santo. E daí, sem eu entender, eu já comecei a tirar meu dízimo. Aí, quando vi o mal, matava as galinhas deles tudinho. Mas a minha ficava. Ninguém entendia, mas é o Espírito Santo que está protegendo as galinhas dela. Protege tudo que é dela e o nosso vai tudo de água abaixo. O deles morria, o mal vinha, matava tudinho. E os meus ficavam. Sem eu saber, porque eu tirava. Se eu tirava um e dava. O primeiro era ali eu doava. E Deus protege. Ele abre a janela do céu e derrama bênção sem medida quando nós obedecemos. Bênção sem medida não só é dinheiro, não. É um pacote completo. Tu não tem falta de nada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual que tiver no corpo dela. Te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência seja liberta de toda e qualquer enfermidade. Quebra, Senhor, toda a maldição hereditária que vinha assolando essa família de geração por geração. Liberta, Senhor, dê saúde, Senhor, dê prosperidade, portas abertas para o teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, faz o impossível, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai. Dessas pessoas, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria que vinha assolando a finança do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, liberta também, Senhor, aquela pessoa que tem síndrome do pânico, que tem um pavor na vida dela, que tem medo de tudo, Senhor. Liberta, Senhor, aquela que está enferma, Pai. Liberta, Senhor, aquela pessoa que tem um câncer no colo do útero, aquela mulher que tem um câncer no colo do útero. Liberta o teu povo, Pai, de toda e qualquer enfermidade. Liberta aquele, Pai, que o Satanás tirou de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. Faz, Senhor, dá vitória para o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, de toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Toda pedra de tropeço, todo embaraço vai saindo da vida do teu povo. No nome do Senhor Jesus, Pai, dê a vitória, Senhor. Abre as portas, Senhor, dá a vitória dessa causa na justiça, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia tua legião de anjos no meu local de trabalho, no nosso local de trabalho, para remover esse espírito de inveja, esse espírito de olho gordo, esse espírito de seca pimenteira, essa oração contrária, toda praga, todo inseto que foi lançado contra a nossa vida, contra os nossos projetos, seja lançado por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, envia essa legião de anjos nos nossos lares, anjos com espada de fogo para cortar, Senhor, toda oração contrária que foi lançada contra esta família, contra esta casa, para destruir esse casamento, caia por terra, restaura os casamentos, restaura as famílias, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de todo e qualquer mal, no nome do Senhor Jesus. Abre a janela dos céus, Pai, e derrama bênção sem medida sobre a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.